Bom dia, minha gente querida. Tu sabe me dizer qual que é a idade certa para te começar a ir no médico rotineiramente? Isso é, para uma pessoa completamente saudável, sem nenhum problema de saúde, começar a ir periodicamente para um médico conferir se está tudo bem, conferir sua saúde, fazer exames para ver se está tudo bem com o funcionamento do seu corpo. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu vou te falar de quanto em quanto tempo, com que idade tu precisa começar e de quanto em quanto tempo tu tem que ir no médico para conferir como é que está a tua saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico e eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças. Coisas que tu pode fazer para ter uma vida mais longa, viver mais tempo, com mais qualidade e empurrando o máximo para frente o surgimento das diferentes doenças e debilidades que a gente associa com o envelhecimento. Como é que tu faz para envelhecer sem tu ficar velho? A ideia por trás da prevenção e das consultas de rotina que a gente faz no consultório quando a gente quer evitar o surgimento de alguma doença grave são duas. A primeira é tu prevenir o surgimento das diferentes doenças que a gente tem associado ao envelhecimento. Promover alimentação saudável, parar de fumar, atividade física, hábitos de vida saudáveis para evitar ou atrasar o máximo o surgimento de diferentes doenças do envelhecimento e mais importante que isso, ou não mais importante, mas tão importante quanto isso, caso elas venham a aparecer, detectar elas de uma maneira muito precoce para a gente poder fazer um tratamento precoce. As doenças que a gente vai atrás quando a gente faz as consultas de rotina, os check-ups, são as doenças que a gente chama de matadores silenciosos. São algumas doenças que elas não causam nenhum sintoma, elas não dão nenhum sinal, a pessoa não sente absolutamente nada, mas ela tem uma doença que está devagarzinho machucando o seu coração, machucando os seus rins e causando problemas de saúde que vão se tornar problemas de saúde graves se eles não forem tratados cedo e tratados de uma maneira certa. Algumas dessas doenças, desses matadores silenciosos, são conhecidos de vocês: a pressão alta, o colesterol alto, diabetes, doença renal crônica. Todas essas doenças são doenças que não causam nenhum sintoma, mas se a gente não perceber elas cedo e não tratar elas cedo, elas vão invariavelmente se tornar doenças mais graves, que são as doenças que mais matam no Brasil e do mundo, que é a doença cardiovascular. Então, nossa ideia é detectar ela cedo, caso ela surja, e poder tratar ela de uma maneira correta para que ela não vire uma doença mais grave. Então, com que idade que tu começa a ir no médico, que tu começa a ir atrás de se prevenir dessas diferentes doenças? A partir dos 20 anos, tu tem que ir no médico pelo menos uma vez, para fazer alguns exames, para a gente ver como é que está toda a saúde do teu corpo e a gente vê se tem já precocemente alguma alteração, que geralmente se tu tem alguma alteração com 20 anos, elas vai se tornar ao longo da tua vida alguma alteração grave, Mas via de regra, se tu é saudável, tu não precisa ir no médico com tanta frequência antes dos 50 anos. Com pessoas com menos de 50 anos, lá com seus 30, 40 anos, a gente recomenda ir no médico lá a cada 2, cada 3 anos, talvez podemos passar um pouquinho mais, às vezes tendo que se ver com um pouquinho mais de frequência, dependendo se tu já tem algum fator de risco para desenvolver essas doenças de uma maneira mais precoce. Se tu for sedentário, se tu tiver sobrepeso, o teu médico provavelmente vai querer te ver com uma frequência um pouquinho maior, mas via de regra, antes dos 50 anos, não precisa fazer esse acompanhamento de maneira anual. Agora, acima dos 50 anos, tu precisa ir no médico todos os anos. Muito provavelmente tu precisa ir no médico todos os anos e a gente faz medição de pressão, nem sempre precisa de exame de laboratório, mas a gente faz todo esse acompanhamento para a gente ver como é que tá, se surgiu alguma outra alteração, fazer os programas de rastreio, seja rastreio de câncer de próstata, seja rastreio de câncer de mama. Então, acima dos 50 anos, geralmente a gente recomenda ir no médico fazer o seu check-up, fazer o seu exame de rotina uma vez ao ano. Agora, se tu tiver alguma doença detectada ou tu tiver já com algum tratamento, talvez seja necessário tu ir com até mais frequência do que isso. Se tu tiver pressão alta em ajuste, talvez de medicação, talvez precise ir antes. Se tu tiver colesterol alto, talvez precise ir antes. Se tu tiver diabetes, talvez tu também precise ir antes, com um pouquinho mais de frequência. E se tu tiver menos que 50 anos e alguma dessas doenças, se tu tiver menos que 50 anos e doença do coração, tu precisa ir uma vez ao ano também. Esses matadores silenciosos, eles surgem geralmente anos antes de causar qualquer sintoma, causar qualquer outra alteração, e muitas vezes eles machucam o teu coração a um ponto tão grave que a primeira manifestação de uma doença dessas já é uma doença grave ou até a morte.
Metade dos infartos são os que a gente chama de infartos fulminantes, isso é, a pessoa infarta e ela morre antes mesmo de conseguir chegar ao hospital. Isso muitas vezes é uma doença detectável e tratável se a pessoa vai de rotina no hospital e consegue fazer o seu tratamento de maneira adequada. E se tu tem um bom médico te ajudando a fazer uma prevenção adequada, não só ele vai ir atrás desses matadores silenciosos, mas ele também vai fazer todo um programa de prevenção e um programa de tanto de doença do coração, cardiovascular, como um programa de prevenção de câncer, para rastreio tanto de câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de cólon, para não só tu não morrer de doença do coração, mas tu não ter nenhum desses cânceres mais comuns e que mais afetam a população. Agora, comenta aqui embaixo, vocês já fazem as consultas de vocês de rotina? Vocês já têm o médico de vocês que ajuda a cuidar, ajuda a prevenir, ajuda a proteger o corpo de vocês das diferentes doenças do envelhecimento? Se sim, comenta aqui embaixo. E se tu ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que tu queira perguntar, por favor, comenta aqui embaixo que eu tento responder todos os comentários. E tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.